Olá, meus queridos e amados irmãos, telespectadores do canal do CACP. Eu quero tratar hoje de uma temática interessante com vocês, são os chamados pregadores mirins. Acompanhe um pouquinho só esse vídeo comigo aí. Observe aí essa garota. Pode até falarem que esse projeto vai dar errado, que esse plano vai dar errado. Muito bem, né? É interessante a maneira como ela fala, a característica de fazer uma exposição bem desenvolta, bem carismática, né? Mas qual que é a razão disso? Qual a fundamentação disso? Então eu queria lembrar alguns casos, antes de tratar de alguns pontos aqui, eu vou tratar de 4 pontos com vocês. Em 2018 tinha uma garota que pregava no centro de São Paulo, que era conhecida como Mini Pastora Vitória de Deus. Hoje ela tem alguns vídeos por aí nas mídias, né? E eu vou colocar na descrição do vídeo, você vai ter os links, tá? Dessa garota, uma reportagem, tem a imagem aí que você pode ver do que saiu no Estadão, depois o link na descrição, e tudo que eu mencionar aqui a gente vai colocar as referências. E hoje ela faz vídeos, tem canal no Instagram, você pode ir lá e pesquisar, dizendo que a Bíblia é homofóbica, que ela não sabia que pregava, ela era uma pessoa homofóbica e tal. Então veja o que resultou essa precocidade em cima dessa garota aí, tá? Nós temos o caso do cantor Matheus Moraes. Esse eu andei dando uma pesquisada, ele está na igreja, só que ele quer ter a vidinha dele, ele pregava, um garoto que pregava, porque a meninada aprende fácil, ela tem essa capacidade de absorver e de falar, né? E também tinha uma famosa pregadora chamada Ana Carolina, essa eu pesquisei, esteve muitos anos na igreja, e você pode encontrar alguns podcasts dela aí mais recentemente. Então, o que acontece? Não há uma permanência, não há uma ação. Pode até ser que haja alguma exceção nisso aí. E qual que é a fundamentação bíblica a respeito dessa temática, né? Afinal de contas, uma criança, ela pode ser uma pregadora ou uma rivalista. Nós temos visto aí diversas igrejas, inúmeras igrejas, e aqui tem que ser feito aí abrir um parênteses, né? Normalmente são igrejas pentecostais, são ambientes, você percebe nitidamente, são igrejas pentecostais, levam essas crianças, provavelmente com os pais ali fazendo todo um acordo empresarial ou um acordo para levar, né, essas crianças, e participam e falam e ministram, etc. e tal. E afinal de contas, elas podem ser pregadoras, elas podem ser avivalistas. A palavra de Deus, ela tem diversas temáticas tratando de crianças, falando da pureza da criança, falando que o reino do céu pertence às crianças, mas vamos verificar aqui 2 textos específicos falando dessa questão ministerial, dessa questão da autoridade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 6 e 7, Paulo, quando está dando as recomendações a respeito do bispo, e aqui você pode fazer uma analogia ao mestre, ao pastor, ao presbítero, ao evangelista, e também a essas crianças pregadoras. Ele diz que não devem ser neófitas, ou neófito, que é o novo convertido, a pessoa que nem não aprendeu ainda as coisas da palavra de Deus, uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, você vai me dizer que ela tem conhecimento da palavra de Deus? Então fala que não neófito, para que não se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Com as crianças são diversas outras situações que podem prejudicar, inclusive, o crescimento pedagógico, o crescimento cognitivo dessa criança. E no livro de Isaías, no capítulo 28, olha que interessante. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria para entender a doutrina? Ao desmamado do leite? Ao arrancado dos seios? Obviamente está falando de crianças recém-nascidas, bem novinhas, mas o contexto aqui é para falar da questão da aprendizagem. No versículo 10, o profeta diz, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, ele repete, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, o conhecimento vai sendo construído. Eu não posso pegar uma pessoa, uma criança, por ser carismática, por falar muito bonitinho, colocar no púlpito. Todos vão achar graça, todos vão achar bonito, vão aplaudir, a família então vai achar aquilo uma belezura. Mas e o depois? E o amanhã? O que nós estamos fazendo com essas crianças? A segunda coisa que eu coloco aqui, além da questão da fundamentação, é a seguinte: essas igrejas que convidam essas crianças, colocam essas crianças no púlpito, também deixaria as crianças trabalharem na secretaria da igreja, na cozinha, no aconselhamento e em outros departamentos?
Você que coloca uma criança para pregar num encontro na sua igreja, ali tem adultos, tem famílias inteiras, coloca uma criança lá, um desmamado. Você teria coragem de ir num consultório e tem lá uma criança se passando por médico para te atender? Então veja, no mesmo momento que eu coloco uma criança para trazer algo muito importante, que é o alimento de Deus, é a palavra de Deus, eu tenho que aceitar então crianças em outros departamentos da minha igreja, senão eu vou ser completamente incoerente. Outra coisa, essas igrejas que colocam crianças para pregarem, elas também batizam aquelas crianças, porque a gente sabe que muitas igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, elas não batizam crianças. Quer dizer, a criança não sendo batizada não participa da ceia, mas você coloca ela no púlpito para ensinar os adultos a respeito da palavra de Deus. Observe dentro dessa minha colocação essas incoerências aí. E aí eu pergunto para você, isso é um problema? Eu acredito que seja um grande problema. Vou falar aqui de algumas questões aqui legais, né? Nós temos uma lei de 1990, que é a lei que trata dos direitos das crianças e dos adolescentes, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como o ECA, Lei 8.069. Essa lei, ela trata de situações que você coloca a criança em situações como essa. Uma criança pequena, muitas vezes com 4, 5 aninhos, porque fala bem, são os pais que estão forçando aquela situação. E ao forçar aquela situação, acabam, embora as pessoas aplaudam, acham muito fofinho, muito bonitinho, acabam colocando aquela criança em uma situação vexatória. Veja o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz: ele proíbe a exposição de crianças e é proibida a exposição de crianças e adolescentes em situações vexatórias, garantindo que as crianças sejam tratadas com dignidade e respeito. Também no artigo 18 do ECA vai tratar disso e no artigo 232 também. Então, existe toda uma questão jurídica, uma questão legal referente às crianças. A gente se preocupa muito com o adulto e você, por exemplo, não convida qualquer um para pregar na sua igreja. Aí, porque é criança famosa, porque é uma criança que tem muitos seguidores na internet, porque vocês são amigos dos pais das crianças, aí tudo bem, aí ela pode ir lá pregar. Além disso, nós entendemos que você colocar a criança, você antecipar determinadas atividades para uma criança que está em formação, está em desenvolvimento, você pode trazer algum prejuízo. Tanto que eu já falei dos 3 exemplos ali de crianças que abandonaram isso. Uma hoje, inclusive, fala contra a própria Bíblia, diz que a Bíblia é homofóbica. Então vamos aqui, eu trago aqui duas pesquisadoras, 2 psicólogas infantis, que tratam dessa temática. Também estou deixando ali o link para vocês. A primeira é a doutora Renata Souza. Ela diz assim: essas crianças estão sendo treinadas para desempenhar um papel sem compreender as reais implicações. A pressão sobre elas, sobre essas crianças, para corresponder a essas expectativas da comunidade, né, daquela igreja como um todo, podem resultar em grande ansiedade, baixa autoestima e conflitos emocionais na fase adulta. Uma outra psicóloga, a doutora Rita Cater, ela é professora de psicologia da PUC de Campinas. Ela acredita que o reforço precoce de uma escolha, seja ela religiosa ou artística, dificulta o desenvolvimento e o interesse da criança por outras áreas. Então veja, você que é pai, mãe, ou você que estimula isso o tempo todo, observe que você confronta, por um lado, a palavra de Deus e você confronta, por outro lado, a ciência. E aí é uma opção de vocês, se você quiser. E sem contar que muitas dessas situações as igrejas pagam para que essas crianças vão lá se apresentar. Na verdade é isso, é uma apresentação, porque tudo é decorado. A criança ela não tem essa capacidade cognitiva de ler um texto bíblico e fazer uma exposição teológica, uma exposição cristocêntrica a respeito do texto que foi lido. Só você vê aí os que são famosos na internet. É tudo textos decorados, são frases bem formuladas. Tá? O que nós temos que fazer então? Qual deve ser a postura correta para se fazer frente a essa situação? E veja que isso não é só no Brasil, isso é um fenômeno que acontece mundo afora. Primeira coisa que eu acredito é a conscientização dos pais. Os pais que possuem filhos que têm essas características, que não são tímidos, gostam de falar, gostam de se expor, não devem estimular a ficar aparecendo em mídias sociais, expondo a criança.
Deixa a criança viver a fase dela de educação, de ensino, deixa viver os tempos pedagógicos adequados da criança. Então, é muito importante, primeiro, a conscientização dos pais. Segundo, a conscientização dos líderes das nossas igrejas. Você, líder, que cuida da sua igreja, cuida do seu público, cuida do que é ensinado, tem que tomar muito cuidado com quem você leva para ir. Porque essa pessoa que você leva, e agora não estou só me restringindo às crianças, pode destruir o trabalho de 10, de 15, de 20 anos que foi feito com a membresia daquela igreja local. E aí eu coloco aqui nesse contexto as crianças. Né? Trazer criança para quê? Para atrair gente, porque é uma pessoa que tem 300 mil seguidores nas mídias, ou tem 500 mil, 1 milhão, sei lá, para fazer evento, para fazer movimento. Qual é a razão disso? Qual é a sensatez espiritual disso? Nenhuma. E terceiro, você pode estimular eventos próprios dentro da sua comunidade com crianças. Então, a criança que sabe tocar vai tocar um louvor, a criança que sabe expor alguma coisa, ou sabe contar uma história bíblica. A criança não tem capacidade cognitiva para pregar. Ah, mas Deus pode usar qualquer um. Deus pode, mas seria uma situação pontual. Não vai ficar usando todos os dias, em todos os momentos, porque senão aí a sequência natural da vida seria totalmente invertida. O próprio Jesus começou, embora falasse com 12 anos no templo, ele começou o ministério com 30 anos. Esse é o maior exemplo que nós temos que ter. Tá? E eu diria que você pode ter outras atividades para as crianças, né? Atividades, brincadeiras que sejam práticas e importantes, relacionando-as com o evangelho, e assim você treina crianças, inclusive. Agora, lembrem disso, você coloca criança no altar, mas você não coloca na cozinha da igreja. Ah, é perigoso. Mexer com fogo é perigoso. Mexer com a palavra, aí ela pode. Você coloca criança no púlpito, mas não coloca criança para administrar, né, o ministério de aconselhamento. Crianças para dar conselho para adultos. Já pensou? Muito bem. Então, com isso, eu encerro aqui esse vídeo. Essa é a nossa percepção a respeito desse movimento que está acontecendo, né? Que Deus te abençoe, que você possa aprender com esses meus comentários a respeito de crianças pregadoras aí, e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês.